Falando em Copa, o Real Madrid enfrentou o Deportivo Mineira, da 4ª divisão espanhola, pela Copa do Rei da Espanha. E goleou pelo placar de 5-0, avançou à fase de oitavas de final. A partida marcou o retorno de Endrick ao time titular da equipe merengue após meses. Apesar de ter sido muito participativo, o atacante brasileiro acabou passando em branco e pelo menos foi o único ali da linha de frente da equipe merengue que começou o jogo como titular, que não participou diretamente de um gol, porque o Brahim Dias deu uma assistência, o Arda Güler 2, o Valverde, Modric, Camavinga foram as redes. O Arda Güler 2 participações, né? Valverde, Modric, Camavinga, Brahim Dias também participação importante dos jogadores de frente do Real Madrid. Basicamente o Endrick foi o único que não participou com gols e assistências. E a gente tem até os números aqui, não sei nem se a gente tem a arte, mas o Endrick contra o Mineira, 5 finalizações a 5 no alvo. 4 grandes chances criadas, primeiro do jogo, 3 grandes chances perdidas, teve uma até ali cara a cara com o goleiro, inacreditável que perdeu o Endrick, mas também teve uma outra que ele deu um tapa no ângulo e o goleiro foi buscar. 4 passes decisivos, 5 dribles certos, de 15 duelos, ganhou 9 e 2 faltas sofridas. Tá aí, portanto, o desempenho do Endrick com os números do SofaScore, você acompanha aqui na Jovem Pan, a arte, tudo, até o mapa de movimentação, você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e pelo aplicativo Panflix, tá aí, portanto, a participação do Endrick contra esse time da 4ª divisão da Espanha. Flávio, o saldo do Endrick. Eu lembro até que quando a gente debatia Endrick aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras, você dizia até que ele tinha que ir o quanto antes para jogar no Real Madrid. Você sempre defendeu isso. Mas o saldo do Endrick sai mais positivo ou negativo depois desse jogo, Flávio? Não muda nada. Eu acho que o Endrick ainda não chegou na Espanha. Por isso que eu falava que ele devia ter ido antes, para ele poder ter centro de adaptação. Ele está lá, está aprendendo como é que joga na Europa, como é que funciona uma equipe realmente de apelo mundial, outro sistema de treinamento, outro tipo de vida, tudo, né? Então ele poderia, por isso que eu falava, quanto antes ele for melhor, porque ele se adapta a tudo, a vida, aprende a jogar futebol, que aqui a gente faz alguma coisa parecida, mas não é exatamente o futebol que se joga pelo mundo. Então ele está nessa fase, é normal, normalíssimo. Não é chegar lá e jogar no lugar do Modric, né? Entrar no lugar do Mbappé, que é um jogador badalado, não dá. Do Rodrigo, do Vini, é normal, tá? Ele está numa fase de espera e aí esse primeiro ano vai ser assim mesmo, talvez um ano e pouco, e daqui a pouco ele vai jogar o futebol que ele pode jogar. Então, ele está entrando assim, né? Beiradinho, espacinho aqui, espacinho lá, mas está tudo dentro do normal. O Ancelotti disse que está ok. Não, o Ancelotti deu entrevista e falou, ok, está tudo certo, está dentro do esperado, e está mesmo. É que a gente aqui, né? Aqui ele barbarizou, mas aqui é outra coisa, é outro tipo de futebol. É um nível muito inferior. Então lá o cara vai ter que se adaptar, vai ter que esperar um momento e aprender, né? Como é que se joga realmente futebol em alto nível. Tinha gente achando que ele ia chegar lá, ia ser titular, ia tirar o Mbappé do time. Ô, Vini Júnior, fica aí no banco um pouquinho. Rodrigo, calma aí que eu vou jogar. Mas tem um potencial absurdo. Eu acho que vai chegar. Vai chegar nesse nível ainda, para brigar com esses caras todos, né? Claro, ele vai dar muito certo lá. Mas é uma temporada de adaptação, uma temporada no novo ambiente, um novo clube, o futebol europeu completamente diferente, o Vanderlei e o Endrick, que deixou esse jogo, teve as suas participações, mas sem gols e sem assistências contra esse time da 4ª divisão da Espanha, o que gerou ali algumas críticas e, de alguma forma, dividiu opiniões aí do que foi a atuação do brasileiro, o Vanderlei. Bom, lembre-se que nesse time também estava jogando como titular o Modric, que merece uma estátua na frente do clube lá. Então, claro, jogou com um adversário obviamente frágil, né? Mas não fez nem gol. Mas não importa. Ele tem que, nesse período de chegada mesmo, eu já falei isso, há um mês mais ou menos, 2 ou 3 semanas talvez, acho que é esse o tempo, nós publicamos, a imprensa brasileira publicou uma fotografia dele, num claro gesto assim de tristeza, de desespero, né, cabisbaixo, porque não tem sido utilizado. E eu até fiz um comentário sobre isso, dizendo que eu até entendo isso, mas é porque aqui no Brasil, ele, nos últimos tempos, como garoto
bom de bola, né? Desde os primeiros momentos começou a mostrar que poderia resolver o problema dele, da família e ajudado muito o Palmeiras, né? Que tem recebido aí um dinheirão, arrumou a vida dele, a vida financeira dele, enfim, pelo talento dele. E jogou muito bem aqui, todo mundo gostava dele e achava que eu pelo menos continuo achando que ele foi menos utilizado no Palmeiras do que deveria o professor Abel Ferreira fazê-lo. Mas era um outro cenário. Ele foi para lá e tem que ter a virtude da paciência, porque o momento dele vai chegar. Então é jovem, está num elenco estrelado, importante, jogadores badaladíssimos, e seria muito ingênuo de qualquer um, até aqueles que ficam muito próximos dele, dizer que ele ia desembarcar em Madrid e já receber a camisa e acabou. Titular absoluto do time. Não é assim, né? Mas eu acredito que ele vai ser um sucesso, torço para que isso aconteça, mas torço também para que ele e aqueles mais próximos façam ele sentir que é preciso ter paciência. Aos poucos ele vai comendo pela beirada, são muitos jogos, as pessoas vão e voltam, alguns vão sair, e ele está num palco espetacular. Sonho dourado de qualquer jogador jovem de estar no grupo do Real Madrid. E, Mauro, o Dorival até disse que não convocou o Endrick, ele ficou de fora das últimas convocações porque não estava jogando com a camisa do Real Madrid. E o Endrick ontem teve uma oportunidade como titular, algo que não acontecia já há uns 10 jogos, 10, 11 jogos com a camisa do Real. E, enfim, jogou o tempo todo, né, os 90 minutos, nessa goleada do Real por 5-0 contra o Deportiva Mineira. Mauro César. É importante entender a diferença, por exemplo, de quando o Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid e o Endrick por lá desembarcou. O Vinícius foi inscrito no Real Madrid Castilha, então ele podia jogar regularmente nesse time, que é um time B, onde jogam garotos e tal. Então, regularmente estava jogando. Os jogos acontecem até no pequeno estádio que o Madrid tem dentro do seu centro de treinamento. E jogou lá durante a pandemia nesse estádio quando fazia a reforma. Não tinha público, né? Do Santiago Bernabéu. Então, o Vinícius teve ritmo de jogo. E, eventualmente, subia e tal, até conquistar espaço pouco a pouco, com o Zidane de dificuldade, com o Ancelotti muito mais facilidade. Aí virou agora eleito o melhor jogador do mundo. O Endrick não foi inscrito no Real Madrid Castilha. Então ele ou joga no time principal. Contrato. Pois é. Para ele está sendo ruim. Para ele isso está sendo ruim, na minha opinião. Porque ele não tem ritmo e assim. O Mbappé foi eleito 2 meses seguidos o melhor jogador do meio do Real Madrid. Lembra que a gente falava aqui, até o Pilhado falava, o Mbappé tem uma fase, será que foi uma boa? Vai passar. É Mbappé, meu amigo. Isso vai passar, pô. É que nem febre, toma um remedinho, passa. Jogador craque em uma fase, uma hora vai voltar a jogar. É óbvio. Você acha que o Mbappé não vai jogar nada a vida inteira? Estou falando do Mbappé, não é de uns e outros aí, não. Outro nível de jogador. Ele foi eleito 2 meses seguidos o melhor jogador do mês, do Real Madrid. Voltou a jogar bem. É natural, adaptação, entendimento, outros companheiros, outro ambiente, uma tremenda expectativa. Então o Endrick não tem oportunidade, porque a fila é uma fila complicada de você, né, ter chance. Esse jogo, por exemplo, é um jogo contra um time pequeno, Copa do Rei e tal, aí você vai ter a chance. Então acho que para o Endrick não está sendo muito bom isso não, porque ele não tem ritmo de jogo. Ele vai ter que esperar mais. E não sei se o Real Madrid pensa em emprestá-lo. No caso do Vinícius, até houve um acordo que era o contrário. Ele não seria emprestado. Eu lembro que na época muita gente especulava, não, vai ser emprestado. Eu sempre dizia, não vai ser. Tem um acordo com o presidente do Real Madrid para não ser emprestado. Falei isso várias vezes. Não vai ser emprestado. Se fosse para ser emprestado, o que o pessoal que cuida da carreira, que é o mesmo pessoal do Vinícius, disse para o Real Madrid. Se é para emprestar, deixa no Flamengo. Ele fica mais um pouco aqui, que ele joga, ele está no habitat dele, ele vai e vocês vão observando. Ou ele se integra ao elenco e tal, ou não. O Castilha é o Real Madrid. Você está jogando, os caras estão vendo, o técnico está recebendo as informações, né, de como os garotos estão se comportando, até ser requisitado para jogar no time de cima. Então, assim, para os mais antigos, o Castilha funciona quase como o time de aspirantes que existia no passado aqui no futebol brasileiro. Né? Antigamente tinha um time de aspirantes, que era entre o juvenil, não existia junior, então era entre o juvenil e o profissional. Então os aspirantes faziam preliminar. No Rio era muito comum, tinha preliminar de aspirantes. Então o jogador que voltava de lesão, estava sem ritmo, ia para aspirantes, fazia uma partidinha ali para pegar ritmo e tal. Até porque nessa época nem tinha substituição, né? A substituição começa já nos anos 70, né?
virada de 60 para 70. Então, o Castilho, mal comparando, funciona mais ou menos assim para o Real Madrid. E o Endrick não pode jogar regularmente, então ele vai ter que esperar oportunidades. Aí faz parte, né? É uma concorrência muito grande, são grandes jogadores, é o Real Madrid. Então, acho que qualquer avaliação que se faça sobre ele, não fez gol, não jogou, não sei o quê, calma, né? Vamos ter calma, pelo amor de Deus. Tem 18 anos, pô. Acabou de chegar. Não quer, devolve. Vão aceitar correndo.